Abra suas Bíblias. You may open up your words Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. to the book of John, chapter 14, verse 27. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, I would like to thank God for this privilege, pela minha primeira vez aqui nos Estados Unidos, my first time in the United States, uma promessa antiga de Deus, a promise of God for my life, e agradeço a Deus por estar aqui compartilhando a palavra com você. and I am grateful to God to be sharing the word with you. Agradeço a Deus pela vida do pastor Denis e a sua família, Thankful for Pastor Dennis and his family's life, por me receber de maneira tão gentil, who received me so kindly, o meu amigo pastor Marcos my friend e a Pastor sua Marcos família, and his family, que abriu a sua casa para me receber. who opened up their home to Deus receive abençoe me. a sua vida. God bless your life, Deus abençoe a vida da minha tradutora, and God bless the life of my interpreter, que eu fale devagar. that I may speak slow. Todos encontraram? Has everyone found it? Leamos o texto. Let's read the text. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Vamos orar, curva a sua cabeça. Let's pray, let's bow our heads. Deus bendito, louvamos o seu nome. Holy God, we Te worship your name, agradeço, ó Pai, pela beleza da sua santidade. and I lift you up Te for your agradeço, ó Pai, por holiness. estar aqui diante da sua lei, diante do teu evangelho. I thank you that we are here before your gospel, Que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. and that you may speak with us through your Que o word, teu Espírito ilumine o nosso entendimento, and that your spirit may illuminate our para que understanding, possamos entender um pouco da sua graça e da sua vontade. so that we may understand a little bit about your grace and your will. Nessa manhã te louvamos e te agradecemos. This morning we worship you and we thank you. Amém. Amen. Podeis assentar? You may be seated. Mantenha a sua Bíblia aberta. Keep your Bibles open. Jesus aqui está em suas últimas instruções Jesus here, he's in his final instructions para os seus discípulos antes dele ir para a cruz do Calvário. to his disciples before he goes to the cross on Calvary. Jesus está dando uma série de instruções importantes aos seus discípulos. Jesus is giving a series of important instructions to his disciples. Ele já havia falado a respeito sobre eternidade He had already talked about eternity nos 3 primeiros versos do capítulo 14. in the three first verses of chapter 14. Falou sobre o Consolador no verso 26, He spoke about the Comforter on verse 26, que é o Espírito Santo. who is the Holy Spirit. E agora ele vai falar a respeito sobre a paz. And now he will be speaking on peace. Afinal de contas, And ele precisa passar para os seus discípulos algo que possam sobreviver à angústia que virá. because he needs to pass something over to his disciples that will help them survive what is to come. E esse texto falou muito comigo em 2020, And this text spoke a lot to me in 2020, no lockdown do Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 2020. in the Rio de Janeiro lockdown in March 2020. O meu coração estava turbado por tudo aquilo que eu estava vendo através do noticiário. My heart was troubled through everything that I was seeing in the news. E eu perguntei, Senhor, como eu vou encarar esse desafio? And I asked, Lord, how am I going to face this challenge? E eu abri esse texto para fazer essa leitura. And I opened this text and did this reading. E o Espírito Santo falou comigo. And the Holy Spirit spoke with me. Eu vou te dar a paz. I will give you the capability. E essa paz vai fazer você sobreviver a isso. I will give you this peace, and this peace will help you overcome that. A paz que eu dei aos meus discípulos, também vou te dar. The peace that I gave my disciples, I will also give unto you. E é essa paz And this peace que eu quero falar com você essa manhã. that I want to speak to you about this morning. No Novo Testamento, In the New Testament, tem 3 grandes culturas que fazem parte do texto: there's three great cultures that are part of the text: judeus, Jewish, romanos Romans, e gregos. and Greeks. Cada um deles Each one of them tem um modelo de paz diferente. has a different model of peace. A paz grega The Greek peace é o eirene, is ereni, a paz romana, the Roman peace, pax, pax, e a paz judaica, and the Judaic peace, shalom. shalom. Cada uma delas tem um modelo filosófico diferente. Each one of them with a different philosophical train of thinking. Quando eu li o texto, eu perguntei ao texto: And when I read the text, I asked,
Que paz é essa que o Senhor deu para os discípulos? Which peace is this, Lord, that you gave the disciples? Foi a grega, Was it the Grecian peace, a romana Roman, ou a judaica? or Judaic? Que paz é essa? Which peace is this one? Antes de eu entrar no texto por si, And before I go into the text itself, deixa eu falar sobre esses 3 modelos de paz que existem aqui na cultura. let me speak about these 3 different types of peace in these cultures. Primeiro, a paz grega, First, the Grecian peace, o eirene. Ereni. A primeira vez que eu li a respeito disso foi no texto de Homero, The first time I read about this was in Homer's text, na Ilíada de Homero. the Iliad of Homer, Uma bela obra, a great work, uma grande obra, inclusive, que você possa também ler. a great work that you too can also read. Homero diz que o eirene And Homer said that Ereni só pode ser atingido por uma série de circunstâncias políticas. can only be attained by a series of political circumstances. Por exemplo, For example, o eirene diz que a polis grega Ereni says that the precisa ter ordem, Greek politics has to have order, organização, organization, prosperidade, prosperity, e aí and then consegue o eirene. you can find Ereni. Segundo Homero, a polis precisa de ordem e prosperidade. According to Homer, there needs to be order Logo- and prosperity. Logo se dará ao eirene. And then right after that there will come Ereni. Existe uma obra, There is a work, uma escultura, a culture uma escultura do eirene, of Ereni, ela segurando o deus Pluto. and she's holding Pluto. A Irene é uma deusa Ereni is a goddess, e o Pluto é o deus da prosperidade. and Pluto is the god of prosperity. Porque para o grego, para ser próspero, precisa ter paz. Because for the Greek to prosper, you need to have peace. Eles fazem a mesma ideia, uma simbiose. They're a symbiotic idea. Tem que tomar cuidado com essas minhas palavras, simbiose, né? Eu tenho que... No, that's okay, entendi. He was worried I couldn't translate the word. Tá indo bem. Então, para Homero, paz tem que ter prosperidade e ordem. And so for Homer, peace has to have prosperity and order. Platão não concorda com Homero. And Plato doesn't agree with Homer. Platão dizia que para ter paz, a paz é a antítese de guerra. And he said the peace is after war, opposite of war. Segundo o princípio de Platão, According to his principles, a polis pode ter prosperidade, organização e não ter paz. there can be prosperity, organization, and no peace. Ele fala isso no seu livro A República. And he says this in his book to the Republic. Ele fala da seguinte ideia: He speaks of this idea. se a polis tiver organização e prosperidade If there is the prosperity and organization, e o seu vizinho fizer guerra com ela, and their neighbor comes against them with war, por mais que ela seja próspera e organizada, ela não vai ter paz, no matter how much they prosper and organized they will not have peace. porque o seu vizinho está fazendo guerra com ela. Because their neighbor is warring with them. Logo, a ideia de Homero cai por terra, And so then he takes down Homer's ideas. porque para Platão a paz é um pouco mais complexa. Because for Plato, peace is a little more complex. Não depende só da minha organização e da minha ordem. It doesn't just depend on my organization and my order. Eu preciso de uma política internacional. I need an international politics. Porque se eu estou em guerra com uma outra nação, Because if I'm in war with another nation, por mais que a minha nação esteja organizada e próspera, No eu não matter- vou ter paz. no matter how organized and prosperous my country is, I won't have peace. Ela se torna uma ideia um pouco mais difícil de ser atingida. It becomes a more difficult idea to attain. Tanto a ideia de Homero quanto a de Platão é uma ideia política. Both of Homer and Plato's ideas are political ideas. Depende de caneta humana, Depends on the human pen, da eclésia grega. the Greek church, Eclésia ecclesia of Eclésia grega, the Grecian ecclesia, para que possa ser votada so that it can be voted on as situações para obter a paz. in situations to obtain that peace. Em outras palavras, a paz é circunstancial. In other words, peace is circumstantial. Depende de política, Depends on politics. depende de caneta, Depends on the pen. depende de vizinho. Depends on neighbors. Se o vizinho põe um som alto, eu não tenho paz. If the neighbor puts a loud volume, I don't have peace. Ou seja, tudo que tem do lado de fora In other words, anything that's on the outside tira a minha paz aqui de dentro. removes my peace from the inside. Posso ter uma casa I confortável, can have a comfortable
house, posso ter toda uma estrutura boa, a very good structure, mas o meu vizinho põe o som alto, but my neighbor blasts that ele tira a minha volume, paz. removes my peace. É a mesma ideia de Platão. It's the same idea of Plato. Dependo sempre do próximo para eu poder ter paz. I always depend on someone else to have peace. Na própria filosofia grega, In the Grecian philosophy itself, tem outro autor chamado Epicuro. there's another author, Epicurus, Epicuro vem de 300 a.C. and he comes 300 years before Christ. Eu vou falar uma palavra difícil, mas é That's essa palavra okay. mesmo. Okay. Epicuro, ele cria na ataraxia. Epicuro creates anataraxia. Ataraxia é um modelo de paz de Epicuro, Ataraxia is a model of peace from Epicuro, uma paz de ir para longe, and it's a peace of going far. uma paz de romper. It's a far peace. Eu preciso viver em lugares muito distantes para eu atingir essa paz. I need to live in very distant places to attain this peace. A Igreja Católica absorveu isso quando implementou os mosteiros. The Catholic Church established this when they established monks. Porque da ideia dos mosteiros, The monks' idea, os monges ficavam isolados, they would be isolated, longe da cidade, far from the city, longe da guerra, far from war, e atingiam a paz que procuravam. and they would attain the peace in which they sought. Os budistas também acreditam dessa forma. Buddhists also believe in this way. Nos seus lugares de refúgio sagrado, como no Tibete, In their sacred refuge places, eles querem atingir a paz they want to attain peace através de se isolando da família, through isolating themselves from family, da cidade the city, e de todos os barulhos and all the noise, para que possam atingir essa paz. so that they may attain this peace. Então, no contexto de Epicuro, So the context of Epicuro, eu preciso ir para uma ilha deserta, I need to go to a deixar deserted minha island, família, leave my family, deixar essa bela cidade, leave this beautiful city, essa bela igreja, this beautiful church, para eu atingir essa paz. for me to attain this peace. Imagina eu que moro no Rio de Janeiro, Now imagine me who lives in Rio, lugar tranquilo. very peaceful place. Então, lá mesmo que eu não vou ter paz. So I'm definitely not going to have Eu peace tenho que ir para there. longe, lá para o Ártico. I have to go to the Antarctic. Então, Epicuro e Homero e Platão, So Epicuro, Homer, and Plato, eles não se dialogam. they don't speak. A paz é circunstancial, The peace is circumstantial, política, political, isolacionista. isolation. Ou seja, In other words, o Irene é difícil de atingir. Irene is very difficult to attain. E a paz romana, a Pax Romana? And now what about Pax Romana, Roman peace? O que os romanos pensavam? What did they think? Para Roma, For Rome, é impossível ter paz it's impossible to have peace se não tiver armas. if there's no weapon. Existe um adágio There's a phrase de Flávio Vigésio, from Flavio Visesio, 4º século. 4th century, Ele diz o seguinte: and he said, se quiseres paz, if you want peace, prepare-se para a guerra. prepare for war. Para o Império Romano, For the Roman Empire, funcionava da seguinte ideia: it worked like this. eu conquisto o território na força do exército, I conquer territory through the force of the army. ganho através do armamento, I get it through my weaponry. implemento políticas públicas de transformação, I implement public politics that transform. organizo o território, I organize a territory. boto a estrutura romana I put the Roman structure e there. logo essa cidade And then that city vai ter paz. will have peace. A ideologia da Pax Romana The ideology of Pax Romana é de 49 a.C. is 49 before Christ a 180 depois de Cristo, to 180 after Christ, até o imperador Marco Aurélio. until the Emperor Marco Aurelio. O Império Romano cai porque não tem dinheiro para manter exército. The Roman Empire falls because they don't have money to maintain their army. Porque manter a paz romana exigia muito recurso. Because to maintain the Roman peace, there needed a lot of resources, Muito dinheiro, muito ouro. a lot of money, a lot of gold. Porque sem dinheiro não tem como manter exército. Because without money, you cannot maintain an army. Por isso que no 5º século, Roma cai para os bárbaros. That's why in the 5th century, Roman falls to the barbarians. Lá no Rio de Janeiro, no Brasil, In Rio, in Brazil, no governo do Sérgio Cabral, Sérgio Cabral's government, ele tentou implementar a política de paz fundamentada em Roma, he tried to implement this type of political peace founded through Rome. nas comunidades violentas do Rio de Janeiro. In the violent communities of Rio, Ele implementou as unidades he implemented the units de polícia of police
pacificadora. The peaceful unity of the police. Tomava o território na bala, They would take the territory through gunfire, na força do Estado, the force of the state, tentando implementar posteriormente attempting to implement a política pública de transformação the public politics of transformation para acabar com o tráfico e com a criminalidade. to stop the drug trafficking and criminality. Não deu certo. And it did not work. O dinheiro acabou The money ran e o out, tráfico venceu. and the trafficking won. E o Rio continua violento, And Rio continues violent porque a política da Pax Romana because the politics of Pax Romana depende de homem. depends on man. Homem morre, Man dies. arma fica velha, Weaponry gets old. dinheiro acaba Money ends. e a Pax não fica de pé. And the Pax cannot stand. Tanto Roma quanto os gregos, So much Rome and the Grecians, a paz é circunstancial. peace is circumstantial, Política. political, Dinheiro, money, arma e weapons, seres humanos. and humans. Não deu Human beings. certo. And it doesn't work. Então, que paz é essa que Jesus deu? So what peace is this that Jesus gave? Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Take a look at your Bible here. Vê se ele deu espada para os discípulos, See if he gave the disciples swords, terreno, territory, grana. money. Como é que essa paz How is this peace sustentou eles sustaining a them ponto to the point do evangelho chegar na América? for the gospel to reach America? Que paz é essa? What peace is this? Que paz é essa? What peace is this? A paz mais próxima disso The closest peace to this é o Shalom. is shalom. O Shalom é espetacular. Shalom is spectacular. O Shalom significa o seguinte: Shalom means the following. para o judeu é diferente do grego e do romano. For the Jewish, it's different than the Greek and the Roman. Para o judeu, For the Jewish, a paz é uma bênção, peace is a blessing, a gift, é um presente. a gift. Essa paz This peace que Deus deu para os judeus that God gave to the é Jews diferente dos romanos e dos gregos. is different than the Romans and the Greeks Para os judeus pensam da seguinte ideia: because the Jewish think the você following. pode ter uma boa casa, Pode ter o quê? uma boa casa, You can have a good home, um bom carro, a good car, um bom trabalho, a good job, trabalhar no Vale do Silício, work at the best place em Nova York, in New York, e mesmo assim and even so, você não pode ter paz, you cannot have peace porque você só pode ter paz because you can only have se peace Deus te der a paz. if God gives you peace. Para o judeu, For the Jew, a paz não é circunstancial, peace is not não depende de circumstantial. recursos humanos, Does not depend só on depende de human Deus. resources, but it depends on God. O Shalom judaico The Judaic shalom, é algo maravilhoso. it's marvelous. Por exemplo, For example, no Antigo Testamento, Deus tem alguns nomes. in the Old Testament, God has a few names. E a primeira vez que o nome Jeová Shalom And the first time Jehovah Shalom aparece na Bíblia, shows in the Bible em Juízes is in Judges 6:24. 6:24. Abra sua Bíblia para você ver. Open your Bible so you can see. Esse texto tem um contexto interessante. This text has a very interesting context. Está o período de Gideão. There's the time of Gideon, Ele está lutando contra os midianitas. and he's fighting against the Midianites. Ele não tem armamento. He doesn't have weapons. Ele não tem He exército. doesn't have an army. Ele não tem dinheiro. He doesn't have money. Ele não tem uma estrutura para enfrentar os seus inimigos. He doesn't have a structure to go against his enemies. E então o anjo do Senhor So the angel of the Lord aparece para ele shows up to him, e diz para ele: and he says to him, Eu sou o Senhor. I am the Lord. E esse Senhor que aparece para Gideão. And this Lord that shows up to Gideon, Gideão levanta um altar e chama Jeová Shalom. Gideon brings up an altar and says, Jehovah Shalom. E eu perguntei ao texto, And I asked in the text, falei: Senhor, ele está em guerra. I said, Lord, he's in war. Ele não precisava do Jeová Shalom. He didn't need Jehovah Shalom. Ele precisava do Senhor da guerra. He needed the Lord of weapon. Ele precisava do Jeová Tsevaot, He needed Yehovah Shebaot, o Senhor da guerra. the Lord of war, E não Jeová Shalom. and not Jehovah O Shalom. Espírito Santo falou comigo: And the Holy Spirit spoke with me. Meu filho, My son, você quer paz para resolver? you want peace to Ou solve, você quer resolver para ter paz? or do you want to solve things to have peace? Porque se você não tiver paz, Because if you don't have peace, você não resolve you nada. don't solve any Mas quando problem. você tem paz, But when you have você peace, resolve tudo. you solve all things. Gideão não precisava resolver para ter paz. Gideon didn't need to solve the things to have Ele peace. precisava ter paz He needed to have peace para encontrar estratégia to encounter para que Deus strategy pudesse dar vitória. so that God could give him the victory.
E é esse Deus And it's this God que quer te dar essa paz. that wants to give you this A paz peace, para resolver. the peace to A solve, paz para sair de the situações. peace to leave circumstances. E é essa paz And this peace que Jesus deu aos discípulos. that Jesus gave to the disciples. Olha na sua Bíblia. Look at your Bible. Verso 27 da Verse- primeira frase. 27, the first phrase. Deixo-vos a minha paz. Peace I leave with you. Ele deixou. He left it. Essa paz aqui é um legado. This peace here is a legacy. É minha e sua. It's mine and yours. Repara no texto. Notice here in the text. O ambiente é difícil. The environment is difficult. Daqui a pouco os romanos vão aparecer. Soon the Romans will Vão appear. prender Jesus. They will E get Jesus Jesus prison. precisa dar algo para eles. And he needs to give them something. Então Jesus dá o de melhor. So Jesus gives of his best. Deixo-vos a minha paz. I leave you my peace. Repara no texto. Notice on the text. Não há estrutura nenhuma. There's no structure here. A paz de Cristo The peace of Christ não é circunstancial. is not circumstantial. Não depende de política. Doesn't depend on politics. Não depende de dinheiro. Doesn't depend on money. Não depende de vizinho. Doesn't depend on neighbors. Porque aonde ele está, Because where he is, a paz dele está com você. his peace is with you. Não importa a circunstância. It doesn't matter the circumstance. Não importa a estrutura. It doesn't matter the Você structure. tem essa paz. You have this peace. A paz cristã The Christian peace, é uma paz que transcende. it's a peace that transcends. Existem pessoas There are people que em tratamento difícil contra o câncer that go through difficult treatments e against você vai ao cancer, hospital visitá-la and you go to the hospital to visit e them, você percebe and you notice que ela tem mais paz do que você, they have more peace than you do. que ela não precisa estar numa praia em Aruba, They don't need to be at a beach in Aruba. ela está no hospital, They're in the hospital. mas ela tem mais paz que você e eu juntos, But they have more peace than you and I porque a paz together. dela Because their peace não é política, is not political. não é dinheiro, It's not money. a paz dela é Cristo. Their peace is Christ. Não depende de local, It doesn't depend on the location. não depende de It circunstância. doesn't depend on circumstance. Pode enfrentar uma You quimioterapia, can go against a um chemotherapy. diagnóstico difícil, Difficult diagnosis. falta de emprego, Lack of work. um luto, Of battle. mas ele tem paz. But they have peace. Então que nessa manhã So that this morning haja paz sobre o seu there casamento, may be peace upon your marriage. haja paz sobre a sua vida, Peace upon your life. haja paz na sua empresa, Peace in your business. haja paz entre os seus familiares, Peace among your que o family Espírito da members. paz That the spirit of que peace esteja sobre a sua vida, be upon your life. que haja paz nesse ambiente, That there may que be por peace. onde você for, a paz de Deus And esteja wherever sobre you você. go, the peace of God be upon you. Oh, aleluia. A nossa paz Our peace não é um local. is not the location. Por exemplo, For example, Pastor Marcos, Pastor Marcos, ele busca a paz dele he seeks his peace lá na Piazza de São Marco, in São Marcos Piazzas, Veneza, Venice, entre as gôndolas, with the gondolas, o café La Florian, the Florence coffee. tomando café, Take a nice little coffee. Cupiloc, It's Kupilok, o melhor café do mundo, the best coffee in the world. custa 10 euros a xícara. It's 10 euros a cup. Tem pessoas There's people que a paz é só em locais, that peace is only in location. em locais bonitos, Beautiful places. Alasca, Alaska, Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu in Brazil, Austrália. Australia. Para muitas pessoas, For many people, a paz é um local, peace is a location. é um spa, It's a spa. é uma casa de final de semana, It's a house on the é uma weekend. casa de lago. It's a lake house. A minha, a sua paz, Mine and your peace não é o local, is not based on porque location. qualquer local, Because any location, a paz dele vai estar junto com his você, peace will come along with you. seja no hospital, Be it at the hospital, seja em casa, be at home, seja no estacionamento do supermercado, be it at the supermarket seja na parking fila de um lot, banco, be it at a bank line, seja no seu trabalho, be it at your job, seja num emprego difícil, be it at a no difficult mercado job, financeiro violento, with a violent market right você now. vai ter paz lá. You will have peace Porque there. você e eu Because you and I, não precisamos ir ao Brasil, we don't need to go to Brazil. não precisamos ir ao Alasca, We don't need to go to Alaska, na Inglaterra, to London, porque em qualquer lugar, because in any place, você e eu because you and I teremos essa paz. will have this peace. Porque a minha, a sua paz não é o local. Mine and your peace is not based on A minha, a sua location. paz não é circunstancial. Our peace is not A circumstantial. nossa paz é uma bênção. Our peace is a blessing, a Ele gift. te deu essa bênção. And he gave you Então this gift. viva essa paz, So aleluia. live this peace. Viva essa paz. Live this peace. A minha, a sua paz Mine and your peace. não é um momento, It's not a moment.
ela não está no calendário, It's not on the calendar, só em datas comemorativas, only on commemorative dates. Dia de Ações de Graça, Thanksgiving, Natal, Christmas, quinto dia útil do mês. the extra, in Brazil there's the extra paycheck of the month, payday. Não é isso. It's not that. A nossa paz Our peace não é uma data, is not a date. não importa o mês, It doesn't matter the month. de janeiro a dezembro, January to de December, segunda a segunda, Monday to Monday. não tem horário. There's no time. Qualquer horário nós temos essa paz. Anytime we have Não this importa a peace. circunstância, It doesn't matter the não circumstance. importa o momento, a paz de Deus está sobre a sua vida. It doesn't matter the moment that God's peace is upon you. Existe uma história que eu posso falar aqui para você, There's a story I can tell you here do grande pregador John Wesley of the great preacher John Wesley e o seu irmão Charles Wesley. and his brother Charlie Wesley. Eles estavam em um barco indo para uma ilha They were on a boat going to an para island poder pregar o to evangelho. preach the gospel. John Wesley já era um grande pregador John Wesley was already a great preacher, e pegaram uma grande tempestade. and they got a great storm. Quem conta essa história é o Charles Wesley no seu diário. And Charles Wesley tells this story in his diary. E ficou muito famosa essa história. And this story became very famous. Um autor americano, An American author, David Seals, David Seuss, ele escreveu essa história. wrote this story. E essa história é o seguinte: And this story is like this. no meio do mar, In the middle of the uma ocean, grande tempestade balançou o barco. great storm shaking the boat. A água entrava de um lado e saía do outro. Water would enter from one Os side and trovões exit the other. rasgavam o céu. Thunder touring up the heavens. John Wesley teve medo. John Wesley felt fear. Charles Wesley ficou com medo de morrer afogado. And Charles Wesley was afraid of drowning. E eles olharam ao fundo, And they looked, um grupo de moravianos. and a group of people, Morávios. oh, the people that lived there, Moravians, Um grupo de moravianos. a group of Moravians, Eles cantavam ao Senhor they would sing to the Lord no meio da in tempestade. the middle of the storm. E John Wesley falou assim: como? And John Wesley was like, how? E eles ouviam a música: And they heard the song, Bendito aquele que vem. blessed is the one who comes, Adorando no meio da tempestade. worshiping amongst the E John storm. Wesley, eles não têm medo. And John Wesley, don't they have fear? Ao atracar o barco, And once the boat, John Wesley e Charles Wesley John Wesley and Charles Wesley foram perguntar aos moravianos: asked the Moravians, vocês não ficaram com medo? weren't you guys afraid? E os moravianos: de maneira nenhuma. And they said, of course not, Porque Deus because God havia feito uma promessa made a promise que viríamos a essa ilha that we would arrive at this pregar o island evangelho. to preach the e gospel. barco que tem promessa And a boat that has a não promise afunda na tempestade. doesn't sink in a storm. Por isso que não tememos. That's why we did not fear. Charles Wesley escreveu então uma música So Charles Wesley wrote a song baseado nessa experiência. based on this experience. Se o trovão e o mar erguendo vêm, If the thunder and the storm arise, ele escreveu essa música que ficou mundialmente famosa he wrote this song and it became very por causa famous dessa experiência, because of this experience. porque as circunstâncias Because circumstances não pode roubar a sua paz. cannot remove your A peace. falta de dinheiro Lack of money não pode roubar a sua cannot paz. steal your peace. Um tratamento A não treatment pode roubar a sua cannot paz. steal your peace. Uma crise no emprego não pode roubar a sua paz. Crisis in your job cannot steal Porque your a minha peace. sua paz Because our peace não é circunstancial, is not circumstantial. não depende de arma, Does not depend on weapons. não depende de dinheiro, Does not depend on money. de política internacional. In international de politics. política. Politics. A nossa paz Our peace vem da cruz do Calvário. comes from the cross on Ele Calvary. nos deu. He gave it É to us. nossa. For us. É um legado. It's a legacy. Não se perde. It does not get lost. Tome posse dessa paz. Take hold of this Receba peace. essa paz. Receive this Viva peace. essa paz nesse domingo. Live this peace this Saia Sunday. daqui hoje Leave here today com seu coração transbordando de with paz, your heart overflowing porque peace. Ele nos deu essa paz. Because He gave us this peace. No texto bíblico, In the biblical text, Ele diz assim: a minha paz eu vos dou. He says, my peace I leave with you. É um presente. I give to you. It's É a seu. gift. It's yours. Por que você não tomou posse? Why didn't you take hold of it yet? A paz é algo que, para mim e para você, Peace is something that for you faz a and gente I, dormir melhor. it makes us sleep better. No Salmo 4, verso de número 8. Psalm 4:8. Em paz me deitarei, In peace I lay, em paz dormirei, in peace I'll sleep. porque só Tu, Senhor, Because from only the me Lord fazes habitar you abide. em segurança. Make me abide in safety. Se você não tem paz, você não dorme. If you don't have peace, you don't sleep. Você depende de
remédios. You depend on a medicine. É claro que tem pessoas Of course, there are people que precisam de remédio porque estão em algum tipo de tratamento, that need their medication because they're in some form of treatment, mas tem outras que são dependentes but there are others that are dependent porque não conseguem mais dormir, because they can no longer sleep. porque não tem mais paz. They don't have peace. Sono é algo extremamente simples, And sleep is something so simple. mas as pessoas não conseguem dormir And some people cannot sleep porque sem paz because without peace, você não dorme. you cannot sleep. Em Atos capítulo 12, verso 6, In Acts chapter 12, verse 6, Pedro está dormindo numa prisão Peter is sleeping in a prison. e no dia seguinte ele vai morrer And the next day he's going to be dying. e ele dorme. And he sleeps. Ele vai morrer He's sentenced to death. a ponto do anjo And the angel cutucar ele. has to poke O him cara dorme. because he's asleep. Eu nessa hora, Me at that moment, eu estava em pânico. I would be in panic. Tem gente que vai fazer uma prova There's people that go to do a e não test consegue nem dormir. and they can't sleep. Pedro vai morrer Peter's going to e die ronca and he's snoring e dorme profundo. and he's in a deep E eu falo sleep. assim, como ele dorme? And how does he sleep? Porque ele tem paz. Because he has peace. Quem tem paz descansa. Who has peace rests. Quem tem paz Who descansa. has peace rests. Quem tem paz confia. Who has peace Quem trusts. tem paz sabe que Who o has amanhã peace pertence a knows Deus e Ele está no comando de todas as that tomorrow coisas. belongs to God and he's in command of all Então things. descanse. So rest. Tome posse dessa paz. Take hold of this peace. Porque essa paz, Because this peace, ela não se perde com batalhas externas. it's not lost with external battles. João 16:33. John 16:33, No mundo tereis aflições. in the world you will have affliction. O texto aí está em plural. The text is in plural. Aflições Afflictions, é todos os dias. all the days. Mas você não pode perder But you cannot a lose sua paz aí de dentro your peace that's por inside problemas de trânsito ali fora. with traffic Não problems out deixe o there. lado de fora Don't let the roubar a outside paz que você tem aí steal dentro. the peace you have Porque within. você não pode perder ela. Because you cannot lose it. Porque é ela que te mantém vivo. Because it maintains you alive. Sem a paz, Without peace, a gente não resolve as coisas. we don't solve things. A gente se desespera. We get desperate. Nós entramos em pânico. We enter in panic. Por isso que Jesus, That's why Ele nos Jesus, deu he gave us é um presente. a gift. Então aproveite. So take advantage. Viva esse presente. Live this gift. Tome posse desse presente. Take hold of this É gift. seu, está na sua mão. It's yours, it's Olha in aí your para sua hands. mão, está Look com at your você. hands. The Tome peace is posse, with you. viva essa paz hoje. Take hold of it. Live this Você peace crê que today. essa paz está sobre a sua Do vida? you believe that this peace is upon Você your crê nessa life? paz no seu Do you coração? believe in this peace in your Que heart? amanhã você vai ter essa paz para resolver aquele problema amanhã? That tomorrow you'll have the peace to solve Ele vai the te dar a problems direção tomorrow. certa. He will give you the right Essa noite, direction. em nome de Jesus, This vai night, ser o in the name melhor of sono da Jesus, sua vida. will be the best sleep Você of vai your life. descansar. You will rest. Você vai dormir You bem. will sleep well. Jesus também vai dizer, Jesus will also say, Ele não dá essa paz como o mundo dá. He doesn't give this peace as the world gives it. A paz do mundo é efêmera. The peace of the world fails. Não é a paz de Cristo. It's not the peace of Christ. Aqui nos Estados Unidos, Here in the United States, em 1993, in 1993, nos jardins da Casa Branca, in the gardens of the White House, Bill tem uma foto there's a picture. icônica It's an iconic picture na internet. on the internet. A foto tem 3 personagens. There's 3 people in the picture. Bill Clinton, presidente, Bill Clinton, the president, Itzhak Rabin, him, Itzhak Rabin, Itzhak Rabin Itzhak Rabin, e Yasser Arafat, e Yasser Arafat, primeiro-ministro da Autoridade Palestina the first minister of the Palestine e primeiro-ministro de Israel. and the prime minister of Israel. Eles tinham acabado de assinar They had just signed o Acordo de Oslo. the accord, Acordo de Oslo. Accord de Oslo, Oslo, a cidade norueguesa, Oslo. agreement of Oslo. Oslo, a cidade noruega. It's a city of Oslo agreement. Para chegar a um consenso To come to a consensus que houvesse paz entre palestinos e judeus. for there to be peace between the Palestinians and the Judaic people. Eles assinaram na Casa Branca, They signed it at the White House, no endereço mais importante da política ocidental, the most important address, no maior poder da democracia do mundo, the greatest democracy in the world, diante das mídias internacionais. before international medias. Provavelmente Probably assinaram com a Mont Blanc, they signed it with with a very fancy pen.
Mont Blanc, Mont Blanc. Mont Blanc is the name of the pen. No melhor papel On the best paper da papelaria de Washington. of the best paper store of Washington. A mídia inteira estava lá. All the media was there. Provavelmente, após a assinatura, Probably after the signature, comeram o que há de melhor na gastronomia americana. they ate of the best gastronomy in America, Os melhores pratos. the best plates. A foto ficou muito bonita. The picture was beautiful. No ano seguinte, 1 year later, tanto o político de Israel the politics of Israel, quanto o político palestino as the Palestine politicians, foram Nobel da Paz. were Nobel Peace. Porque, finalmente, Because finally, estavam resolvendo o problema da guerra. they were solving the problem of war. 30 anos depois. 30 years later, 31 anos depois. 31 years later, Cadê a paz? where's the peace? E a foto? And the picture, E o acordo assinado? and the accord, the agreement that was signed, E a grana investida? and the money invested. Bill Clinton não é mais presidente. Bill Clinton no longer is president. Rabin morreu. The Habib died, Yasser Arafat morreu. and Nasser Arafat died. Cadê a paz? Where's the peace? Porque a paz do mundo Because the peace of the world, é efêmera. it fails. Depende de papel, It depends on paper, depende de grana, depends on money, depende de arma, depends on weapons, depende de política. depends on politics. A minha e a sua paz Your and my peace. não é papel, It's not paper, não é grana, it's not money, não é política, it's not politics, não é arma, it's not weapons, não é estrutura humana. it's not human A structure. minha e a sua paz Our peace é uma pessoa. is one person. Isaías 9:6. Isaiah 9:6. Porque o menino nos nasceu For a child was born unto e um us, reino lhe foi lhe dado. and the kingdom was given E o to him. governo está sob seus And the ombros. government is on his E ele shoulders. será chamado And he will be called Maravilhoso, Marvelous, Conselheiro, Counselor, Deus Forte, Strong Tower, Pai da Eternidade, Father of Eternity, Príncipe da Paz. Prince of Peace. Hallelujah. A minha e a sua paz Your and my é uma peace pessoa is a person. e ela está aqui hoje. And they are here today. Ela está aqui hoje They are here today entre nós. amongst us. Por onde você for, Where you o go, Príncipe da Paz está com the você. Prince of Peace No is vale, with you. In the valley, Na cama de enfermo, in a sick bed, nas dificuldades, in difficulty, nas tempestades. in storms. Você não precisa You don't need de uma conta grande, a big account, morando em Beverly Hills. living in Beverly Hills, Qualquer lugar. wherever you O are. Príncipe da Paz está aí. The Prince of Peace Na is sua with casa, you, in your home, no seu carro, in your no car, seu trabalho, in your job, na sua vida. in your life. E Ele está aqui hoje. And he's here today. A minha e a sua paz, Our peace, o mundo não compreende. the world cannot comprehend. Paulo vai falar disso. Paul will speak of this. Filipenses 4:7. Philippians 4:7. A paz de Deus The peace of God excede a todo entendimento. exceeds all understanding. O homem não consegue compreender. Man cannot comprehend. Exceder Exceeds. é que a compreensão humana It means that the human não comprehension consegue compreender. cannot understand. Que paz é essa que o cristão tem? What peace is this that the Christian has? Você pode trazer aqui, You can bring here, por os melhores filósofos aqui, put the best philosophers up here da escola americana, in the institutes of America. e perguntar para eles sobre o que é paz. Ask them what is peace, Eles vão falar da paz perpétua and they will tell you about temporary peace. de Kant. A This, paz, Kant, Immanuel Kant. A paz perpétua, the perpetual peace, Immanuel Kant. Immanuel Kant, Ou a paz dos estados, or the peace of the states de Thomas Hobbes. of Thomas Hobbes. Eles vão ficar aqui durante muito tempo They'll be here for a long time falando sobre paz. speaking about peace, E não vão conseguir chegar a lugar nenhum. and they won't get anywhere. Você quer saber que paz é essa? Do you want to know what peace this is? Pergunte a um irmão de oração ou irmão de oração que paz é Ask essa. a sister or a brother of Ela vai prayer, te explicar. and they will explain peace Porque to a you. paz cristã Because a Christian peace, não é pedagógica, it's not by what you learn, é experiência, it's experience. é vida de Cristo, It's the life of é cruz Christ. do Calvário, It's cross on Calvary. é sangue derramado, It's blood é spilled. crer que essa paz It's believing that this está peace comigo e contigo. is with you and I. Portanto, So que nessa manhã that this morning você tenha paz. you may have peace. Na última parte do texto, On the last part of the text, Jesus vai dizer para os discípulos: Jesus says to the disciples, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. "Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." O que Jesus está dizendo para eles? What is Jesus saying to them? Que mesmo com esse ensinamento, That even with this teaching, os discípulos vão sentir medo. the disciples will feel fear. Eles, após a morte de Cristo,
After Christ's death, eles vão se trancar no cenáculo they will be trapped in e the, eles não vão sair de lá. and they won't be able to leave. Eles têm medo dos romanos, They are afraid of the Romans. medo dos judeus. They're afraid of the Jewish. Mesmo Jesus Even Jesus, dando a paz para eles, giving them peace, eles ficaram com medo. they were afraid. Mas e agora? What about now? Como é que eu vou fazer? What am I going to do? Os romanos estão lá fora. The Romans are outside. Os judeus estão lá fora. The Jewish are outside. Eles vão nos matar. They're going to kill us. Então, And so, em João 20:19, John 20:19. abra sua Bíblia. Open your Bible. João 20:19. John 20:19. O texto diz: The text says, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio, pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. on the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. Jesus surge no meio Jesus comes e amongst fala them, para os and he discípulos: says to the a paz disciples, seja convosco, peace be with you, porque eu estou aqui. because I am here. Eu sou sua paz. I am your peace. Que a paz de Deus That the peace of God brote no meio da sua vida. may come among Que your você life. veja agora That you may o see príncipe da now paz. the Prince of Peace. Que essa paz That this peace venha te inundar o seu coração, may overfill your para que heart, você possa perceber. so that you may realize Haverá aflições, that there will be haverá affliction, dificuldades, there will be mas a difficulties, gente não vai ficar doido. but we will not go Não crazy. vamos enlouquecer. We will not go O dinheiro crazy. pode até acabar, Money can mas a end, paz é eterna. but His peace is eternal. As aflições vão chegar, Afflictions may come, mas nós temos a paz. but we have the peace. Não curve a sua cabeça. Don't bow your head. A paz de Deus está sobre a sua The vida. peace of God is upon A paz de your Deus life. está sobre você. The peace of God is Por onde upon você you. for, Wherever you a go, paz de Deus vai te acompanhar. the peace of God will follow you. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os judeus até hoje The Jewish to this day se cumprimentam com Shalom Adonai. greet one another with Shalom Adonai. A Assembleia de Deus do Brasil, Assemblies of God in Brazil em in 1943, 1943 na cidade de no bairro de São Cristóvão, in the city of São Cristóvão no Rio de Janeiro, in Rio, em uma reunião, in a meeting, decidiram they decided como deveriam se cumprimentar. how they should greet one another. Os assembleanos The assemblies of God, copiaram o modelo judaico. they copied the Jewish model. Shalom Adonai, Shalom Adonai, paz do Senhor. peace of the Lord. Porque o judeu entende. Because the Jewish understand Porque por mais que você não tenha paz, that even if you don't have peace, eu tenho paz. I have peace. Então quando eu te cumprimentar, So, when I greet you, a minha paz, my peace, o meu Deus, my God, vai te dar paz. will give you peace. Então que nessa manhã, And so that this morning, você se cumprimente agora. you may greet one Dê another. paz do Senhor para ele. Give a peace of the Dê o Lord. Shalom Adonai. Give a Shalom Adonai. Que haja Shalom Adonai na That there sua may be vida. Shalom Adonai in your life. Que haja a paz de Deus sobre a That sua there may vida. be peace Você of God crê upon nisso? your life. Do you believe in this?